Eu tenho um momento separado no meu dia, acho que a gente fala muito isso também do próprio Mestres. Porque é o seguinte, cara, as pessoas que chegam a algum lugar na vida delas é porque elas sabem dimensionar o tempo do dia que elas podem gastar com determinadas coisas. Então eu sei o tempo do meu dia que eu posso gastar com literatura de quadrinhos. Tá. Eu sei o tempo do meu dia que eu posso gastar com música. Você é metódico? Tem que ser, totalmente. É mesmo? Totalmente. Dá um exemplo, assim. O seu dia você separa quanto Meu dia eu acordo 4h30 da manhã. Tá. Todos os dias, ou 4h30 ou 5 horas da manhã. Aí eu começo a pesquisar E bem? Tem que ser, né, cara? Não, às você vezes acorda bem? Às vezes não muito bem. E você vai dormir tarde, por exemplo? Não costumo dormir tarde. Minha hora de dormir Tá. geralmente é 10 horas, 11 horas, 10h30, 11 horas, entendeu? Mas às vezes a pauta do... A gente tem uma série de pautas aqui que são horríveis no nosso país agora. Então, às vezes essas coisas não me deixam dormir, tá? Às vezes uma coisa que você tem que falar e como é que você vai falar, como é que você vai expressar no seu canal, entendeu? Pra se fazer... Porque não é só você falar. É necessário que você fale com a carga emocional que aquilo necessita. Concordo. Certo? Senão você vira um leitor de TP de jornal, né? Então, 4h30 da manhã eu começo a ler as notícias e aquilo que embasam as notícias. Então pode ser tanto cultura, projeto política, de lei, o caramba, sei. etc. Como do Magic aqui. Você acha que me interessa, eu vou saber se pode tributar ou não. Então, começo 4h30, 5 horas da manhã, pesquiso. Aí, geralmente, eu gravo por volta das 6, 7 horas da manhã, coloco o vídeo no ar, espero... Você sozinho, tem equipe, como que é? Não, sempre eu. Você, um tripé, uma câmera sempre e eu. pá. Porque precisa continuar a mesma coisa. Eu sei que no seu caso, a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui no ar. Cresceu, ó, ele cresceu muito, a equipe cresceu, as coisas aqui estão mais bonitas. Eu lembro que uma vez que veio o Mamãe Falei e a digníssima dele aqui não tinha lugar para pobre fazer xixi, lembra? Verdade. Agora já tem banheiro masculino, feminino, verdade. Agora já tem os banheiros ali. Falei, rapaz, pelo menos tem banheiro, né? Aquela poça de mijo. Pode crer, né? Um buraco no chão. E eu aqui com o terninho, aqui, tentando me ajeitar. Então as coisas, elas vão crescendo. No meu caso, cara, a conexão que eu tenho com o meu público é uma conexão especial de verdade. Nós passamos todos os dias pelas mesmas... Quanto tempo já? 10 anos de canal. Passamos pelas mesmas coisas. Se eu for colocar uma equipe, eu vira outra coisa, a essência. Entendeu? Bom, muito bem. Geralmente pelas 8, 9 horas, se não der nenhum problema, eu termino meu vídeo. Certo. Aí eu vou separar o seguinte, que é a parte para a educação musical, tento colocar 1 ou 2 horas. Tá, mas esse vídeo, ele sobe quando? Ele vai pro ar meio-dia, mas geralmente às 10 horas da manhã eu já parei. Sério? É. E já se livrou disso, então? Sim. Não tem edição? Aí são uma série de outras coisas. Tá. Aí a minha parte, eu tenho a minha hora de leitura, eu tenho a minha hora de academia, eu tenho a minha hora de... Fazendo com o Marcelo Brigadeiro, inclusive. O quê? Aula de... Cara, depois eu quero mostrar o Vini aqui. A gente lançou um produto chamado Sua Melhor Versão. Tá. Você precisa ver o Vini antes e o Vini depois. Tem Tudo isso? aqui. Tem foto? Mano, você precisa ver o bucho gigantesco desse camarada aqui. E como ele tá hoje. Olha só, pra você ver aqui. Vocês viram ele no... Eu lancei um vídeo hoje no canal, chama-se Pobre. Tá. Vejam lá o Vini vestido de almirante. Tem lá? Vocês acreditam isso? O Vini vestido de almirante. Vocês acreditam? Ele tá muito melhor do que aquilo lá, porque aquilo eu gravei há 4 meses atrás. O Pobre. Os caras acham que foi no canal hoje. Eu tô com a cartolinha do Mestre nos meus vídeos, vai há bastante tempo. O Mestre é um trabalho de 2 anos. Em quê? Tudo. Gerenciamento da equipe, são 90 pessoas dentro da equipe pra fazer o Mestres. Então é um gerenciamento gigantesco. Que áreas? Cara, de tudo. Desde o marketing dessas pessoas a pessoas que trabalham em gestão. Ele é um deles, ele é um professor do Mestres. Foi formado em Chicago, CFP, veio pro Brasil para ensinar o Mestres. Então, assim, nós trabalhamos com a equipe de excelência absoluta. É por isso que eu fico tão puto, cara, com um vigarista na internet e vendendo qualquer merda. Prometendo pedaço do céu. Não, eu fico puto, eu fico louco. É o que me deixa mais puto. E este vídeo que eu fiz... Mas pro público em geral, como ele separa? Vai devagando nos assuntos. Não, mas como ele separa o que é bom, o que não é, em relação ao investimento? Canal sobre isso tem um monte. Tem uma porrada, cara. Como que ele sabe? E os maiores canais do Brasil, geralmente, cara, eu não vou falar nome, nem citar aqui, mas são pessoas que não são tão qualificadas assim. Essa que é a verdade. Só que quando você pesquisa, e aí eu tento deixar isso aparente no marketing. O marketing é muito galhofado, porque falar de educação financeira hoje em dia,
Você entende que é um negócio já pesado, né? Então eu tento suavizar isso da melhor maneira, porque é tão importante para a vida das pessoas. O brasileiro perde tanto dinheiro o dia inteiro por causa de banco, por causa de maus investimentos, por causa de picaretas. Ele estava me passando um dado hoje que é o último... Quer falar? Cola aqui no microfone. É o último dado da Ambima, pode falar. A Ambima, esse aqui? A Ambima, todo ano, ela faz uma pesquisa para entender como é que tá a educação financeira dos brasileiros, né, e tal. E a última recente desse ano, que foi de 2023, divulgada em 2024, falou que 14% dos brasileiros usou algum tipo de aplicativo de aposta. Um Bet da vida, um Tigrinho da vida, 14%. E desses 14, mais de 40 consideram isso como renda extra. Então, a gente Você tá entendendo o tamanho do perigo disso? Pois é. Então, assim, aí... Que não é, tá, gente? Não é. E aí, qual que é o intuito? É como eu vou me diferenciar disso em um mar de picaretas e pilantras. É demonstrando a qualidade dos meus professores, é demonstrando como eles foram formados, as certificações que eles têm. Então, CFP, CFA. Se você pesquisar na internet agora, CFP, se você pesquisar na internet, CFA, esse cara veio de Chicago e quase se matou para conseguir passar em CFP. CFA é um negócio tão absurdo. São dois. O CFP, Certified Financial Planner. E o CFA é Chartered Financial Advisor. São as maiores qualificações que existem no mundo. O cara precisa ser só o maior nerd da galáxia. Este cara, a mãe dele trabalhava na escola para que ele pudesse estudar numa escola boa. Ele conseguiu ir para a Federal e conseguiu uma bolsa em Chicago através da Ciência Sem Fronteiras, não é verdade? Então, assim, o meu time de professores, não existe nada que chegue perto da internet. Para você ter 40 mil alunos com a nota 4,9 de 5, o que eu ofereço é excelência. Voltando à parte organizacional, então meu dia começa às 4h30 da manhã ou 5 horas da manhã, e eu tenho 1 hora a parte do vídeo, de estudo do vídeo, o vídeo, depois 1 hora de academia, 1 hora de música, 1 hora de leitura, e aí uma leitura que é aplicada. Você não me perguntou se eu li... eu vou passar meu livro científica aqui para você ler, que é ficção. Exato. Eu tenho a minha hora de leitura aplicada, que pode ser tanto de direito, quanto de filosofia, quanto de coisas chatas. Tá entendendo? Então, sei. De religião, às vezes, entendeu? Textos densos. Então, por exemplo, eu estava lendo agora há pouco o José Ortega y Gasset. Para ler José Ortega y Gasset, eu tenho que parar, meu irmão. E às vezes eu passo 1 hora e não consigo ler 4 páginas. Porque às vezes em um parágrafo do cara tem uma densidade tão grande. Uma das frases que ele diz, por exemplo, é o seguinte: ser de direita é como ser de esquerda, ou ser de esquerda é como ser de direita. São formas que o ser humano utiliza para se auto-imbecilizar. São formas de paralisia moral. O que nós vivemos hoje no nosso país é uma forma de paralisia moral. Você vê pessoas idolatrando mentirosos, compulsivos, que não fazem nada a não ser mentir sem parar. E mesmo assim, porque eles repetem os chavões que elas entendem ser ou conservadorismo, ou direita, ou esquerda, elas se identificam. Fala, realmente, ele que tá falando... Mano, a gente chegou num ponto tão absurdo da nossa mediocridade política, que o cara é um ladrão condenado, você tá entendendo? Um ladrão condenado por lesar aposentados, pensionistas, né? E o cara fala... E não tem problema nenhum nisso. E o cara se diz cristão. O que é que Cristo pede primeiramente às pessoas? Primeiramente, antes de qualquer coisa, para você poder recebê-lo. Você sabe, Vilela? Sim. O quê? Tenta falar para mim. Larga... O arrependimento. O arrependimento. A primeira coisa que você precisa fazer é se arrepender. Senão, acabou. Vai e não peques mais. A primeira coisa que você precisa fazer para ouvir Cristo... Para ouvir Cristo é se arrepender. Se não tiver arrependimento, você vai fazer a mesma coisa depois. E se uma pessoa... Se ele chegasse e falasse... Se Pablo Marçal chegasse e falasse: eu me arrependo tanto, cara, daquilo que eu fiz, de ter lesado essas pessoas. Até hoje ele não admite aquilo que ele fez. Você entende como é sério isso? Ele chega e fala: não, eu não tenho condenação. Mostra a condenação que eu saio aqui no meu pleito. Os caras mostram a condenação. Não, mas agora prescreveu. É assim, né? Prescreveu. Não, mas cara, mas eu não tinha advogado. Não, tá aqui o seu advogado, constituído e tal, etc. Não, mas... Tudo que o cara fala é mentira.
O cara foi conhecido por falar mentira do começo até o final. Não existe um vídeo desse camarada que não seja mentira. Tem um vídeo dele falando de música, que é o negócio mais absurdo do mundo. A gente pode assistir junto depois. O que ele fala? Mais ou menos. O cara falando, vamos afinar a nota dó. A nota dó, primeiro, a corda dó no violão. Onde é que tá a corda dó, cara? Qualquer corda do violão pode ser afinada em dó. Depois a gente faz esse react aqui.